Olá, graça e paz. Batismo de criança. O que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Meus queridos, muitas pessoas ainda têm dúvidas acerca se pode batizar criança ou não. Algumas pessoas aceitam, outras não. Mas o que a Bíblia nos fala acerca deste assunto? Primeiramente, eu gostaria de estar falando sobre uma pergunta que as pessoas falam. A criança, ela não crê. A criança não tem condição de se arrepender de algo, porque ela é inocente ainda, ou seja, então ela não pode ser batizada, só pode ser batizado quem crê. Então as pessoas, elas veem de uma forma equivocada essa colocação acerca de criança e não entendem o conteúdo perfeito da Bíblia. Por quê? Lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo de número 17, versículo do 9 ao 14, fala da instituição da circuncisão. Deus fala a Abraão, depois de ter feito promessas para Abraão, Deus fala com Abraão: olha, você vai circuncidar todos os nascidos em sua casa, até 8 dias, você vai circuncidar cada um deles, os escravos comprados e os adquiridos, aqueles que nasceram na tua casa, aqueles que estão contigo, todos vão ser circuncidados ao 8º dia de nascido e no crepúsculo, ou seja, faria ali um corte no órgão do menino, e assim ele fazia parte da aliança. Aqueles que já estavam grandes também passou por esse processo, pois estava dando início ali à circuncisão. Então, Abraão, o seu filho Ismael e todos os homens ali da casa de Abraão foram circuncidados. Inclusive, depois dele ser circuncidado, até Cristo morrer naquela cruz, foi praticado a circuncisão ao 8º dia. Aqueles que faziam parte do povo de Israel, do povo de Deus, eram circuncidados. E o que isso tem a ver com o nosso assunto acerca de batismo? Significa o seguinte, que a circuncisão deu lugar ao batismo no Novo Testamento, porque se mudasse o sacerdote, mudava a aliança. Então o que acontece? Na antiga aliança, o sacerdote fazia ali o sacrifício. Os sacerdotes ali levavam a Deus a culpa do povo e tinha esse pacto aí da circuncisão para com as crianças. No Novo Testamento nós vamos ver Cristo sendo sacerdote e sendo também o sacrifício. E ele instituiu o batismo, ou seja, o batismo de Cristo, o pacto da graça, substituiu ali a circuncisão. E todos aqueles que confessam a Cristo, que têm uma vida transformada e mudada pelo Espírito Santo de Deus, num toque irresistível, a pessoa não resiste ao chamado de Deus, assim essa pessoa, ela é batizada. Se ela já é adulta, ela batiza adulta, mas se tiver filhos, os filhos dela serão batizados, porque a circuncisão deu lugar ao batismo. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 12, nos diz o seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o pacto continua tanto na morte como na ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo fomos circuncidados e fomos batizados, ou seja, simbolicamente nós temos o nosso coração lavado, o nosso corpo lavado, e também por fora nós temos aí os objetos no qual mostrava isso para nós. A circuncisão era feita por fora do corpo, ninguém sabia por dentro. Nem todos aqueles que foram circuncidados foram salvos, como também nem todos aqueles que são batizados serão salvos. Ou seja, algo por fora não pode revelar algo por dentro, mas Cristo mostra aqui que por dentro ele realizou a circuncisão verdadeira e o batismo, e ressurgiu para comprovar isso. Então nós temos aí uma mudança do pacto lá atrás com
Abraão, e agora o pacto da graça em Cristo Jesus, da circuncisão, veio o batismo. Eu sei, vai ter pessoas que não vai concordar. Aí cabe a vocês aí fazer um estudo, buscar referência na palavra. Esse é o estudo que eu estou fazendo, é o que eu creio e é o que está escrito na Bíblia, não é verdade? Então vamos lá prosseguir. Uma outra pergunta que as pessoas fazem: mas eu vou seguir o exemplo de Cristo, assim como Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Cristo batizou adulto, então eu vou batizar também depois de adulto, depois de ter uma noção do que é certo e errado. Mas, meus queridos, olha só como as pessoas As pessoas não enxergam a palavra, não estudam a palavra. Porque lá em Malaquias vai dizer que Deus vai mandar o sol da justiça. Lá vai falar que Deus mandaria o Elias, ou seja, João Batista veria na prefiguração de Elias. Ele seria como Elias, ficaria no deserto. E tudo que ele falava o povo não gostava, porque ele falava a verdade. E o povo só queria ouvir algo bom. Esse profeta não profetiza nada a nosso favor, só contra. Ou seja, vou falar o que você gosta ou vou falar o que Deus manda falar? Então, João Batista viria para mostrar ao povo o que realmente iria acontecer e preparar o caminho para Cristo. E lá, em Lucas capítulo 1, versículo 38 ao 45, vai relatar. Primeiro, o anjo do Senhor apareceu a Maria e revelou a Maria o que iria acontecer com ela. O que iria acontecer? Ela seria envolvida pelo Espírito Santo. E ela daria à luz a um filho, colocaria o nome de Emanuel, Deus conosco, botaria o nome de Jesus. E também Deus também visitou ali a família de Zacarias. E falou também que teria um filho que prepararia o caminho para Cristo. E quando Maria, nesses versículos que eu citei, Lucas 1, 38 a 45, chega na casa de Isabel, a sua prima, logo o filho de Isabel se estremece lá dentro. Ela sente a presença do Espírito Santo naquele momento e ela fica maravilhada com o que está acontecendo. Maria também fica maravilhada com o que está acontecendo ali. Ou seja, o Rei dos Reis de um lado e aquele que prepararia o caminho. Agora a resposta para a sua pergunta: por que Cristo foi batizado quando ele já era adulto? Porque quem iria batizar ele ainda estava no ventre quando ele era criança. Ele também estava no ventre quando João Batista era criança, Jesus era criança. Quando João Batista ele era adolescente, Jesus era adolescente. Quando ele era jovem, Jesus era jovem. Quando ele ficou adulto, Jesus ficou adulto. Ou seja, essa colocação não bate com as Escrituras, porque João Batista foi escolhido para preparar o caminho para Cristo. Só ele poderia batizar Cristo. E interessante, quando Cristo vai, ele diz, João Batista disse: você não precisa ser batizado, o Senhor é 100% Deus. Mas Jesus vai dizer: para que se cumpra toda a Escritura, para que as pessoas vejam, para testemunho, eu vou ser batizado por você. E João Batista vai e batiza Jesus. Meus queridos, por que Jesus não batizou criança? Porque João Batista era criança. E quantas pessoas desse tamanho, da minha idade, mais velhos, que ainda acreditam que as crianças elas não têm esse poder de serem batizadas, sendo que é um pacto como lá no Velho Testamento, assim como a circuncisão, só mostra que aquela pessoa ali faz parte do pacto de Deus com o homem, só para revelar por fora. Por dentro é o Espírito Santo. Ninguém sabia se realmente aquelas pessoas ali seriam salvas que viriam depois, mas nós sabemos que Abraão sim, a sua descendência, Isaac sim, o filho da promessa, é relatado em João capítulo 1 e também em Romanos 9. Ou seja, a palavra está toda a nosso favor. Agora os demais que não é relatado na palavra, nós não podemos julgar. Quantas pessoas são batizadas hoje adultas e não tem nada de Deus, e vão morrer e vão para o inferno, porque se não estiver no livro da vida, de que adianta? Então os batismos é algo simbólico, mas é o pacto da graça e precisa ser cumprido. Agora, por que nós batizamos criança? Nós batizamos criança pelo seguinte. Estou com a Bíblia aberta aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 39, que diz assim: pois para vós outros, vamos ler então 38 para saber por que Pedro está falando dessa forma. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então agora o apóstolo Pedro está falando para aqueles homens que estão ali diante dele, para todos os seus ouvintes ali. E agora ele vai dizer algo que você coloca na sua cabeça.
Pois para vós outros é a promessa, ou seja, para o povo de Israel, para aqueles que são chamados, para aqueles que foram escolhidos, que o Espírito Santo transformou o coração, fazendo com que essa pessoa se renda aos pés de Cristo, fazendo com que essa pessoa ela venha confessar Jesus como o Senhor verdadeiramente. Então a promessa é para vocês desse batismo. Opa, peraí, vai ter mais alguma coisa aqui nesse versículo. Para os vossos filhos. O apóstolo Pedro não está dizendo para os filhos já com discernimento do que é certo e errado. Ele não está dizendo a faixa etária de idade. Mas o que ele está dizendo, a promessa é para vós, para os vossos filhos e também para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu fecho até a Bíblia diante disso aqui. Meus queridos, será que não entra na sua cabeça isso? O batismo é só para dizer para você que você faz parte da graça. Agora olha para o teu filho que está aí perto de você, ou que talvez você esteja em algum lugar vendo esse vídeo, e olha para ele e vê se ele não faz parte também do pacto. Olha para aquela criança, mesmo sendo inocente, ela é pecadora. A Bíblia nos diz, lá no Salmos, Davi já nasceu na iniquidade e em pecado concebeu a mãe dele. Ou seja, a mãe dele já concebeu ele em pecado, na iniquidade, já vê esse mundo pecador. A criança ela é pecadora, precisa de Cristo, então os pais vão encaminhar ela até ela chegar à idade da razão e confessar Cristo sozinha, mas elas fazem parte do pacto da graça, precisam ser batizadas. Aqui está escrito, é para vós que creste no Senhor Jesus, é para os vossos filhos e para todos aqueles quantos chamassem. Deus chamou com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 50 e 60, veio com esse tanto de idade, batiza. Mas se vocês tiverem filho vindo dessa idade, sejam batizados também em vossos filhos. O apóstolo Paulo chega a dizer, aquele que é crente e o esposo ou a esposa não é, os filhos são santos pelo aquele que é crente, podem ser batizados, mas de outra sorte, senão seriam imundos. Então, para quem olha para a criança e diz que a criança é santa, que a criança ela não precisa se arrepender de nada porque é inocente, não tem ciência, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, vai contender lá com ele. E é um homem cheio do Espírito Santo, e aquele que não atenta para a palavra pode discordar de tudo, pode viver sua vida para lá, mas eu creio. Inclusive, eu vou deixar aqui para você ver o batismo do meu caçulinha, o Tiaguinho. Eu batizei o Nino, a Nina, meus filhos, o Helder Júnior, a Ellen Kate, quando criança, os dois juntos. Foi lindo. E esse ano, 2021, lá na Bahia, na igreja presbiteriana do Gavião, com o pastor reverendo Márcio, eu e minha esposa, juntamente com o Nino e a Nina, nós batizamos ali o Tiaguinho, e ele ainda no colo, dormindo. Ele não viu, ele não sabe o que é isso, e ele foi batizado. E nós vamos deixar aqui para você ver o batismo dele, como é que foi lindo. Mas antes eu queria dizer para você, ele não crê, ele não sabe o que é certo e errado, mas ele precisa de Cristo também, assim como eu e você precisa. Eu e a minha esposa e a igreja, tanto a de lá como a de cá, nós assumimos um compromisso de sermos bênção na vida das crianças. Nós vamos ensinar as crianças no caminho que devem andar. Elas vão saber lá na frente, quando tiver discernimento, o que é certo e errado, o que é batismo, o que é ceia, o que é isso, aquilo e aquilo ali. Elas estão aprendendo e elas fazem parte da graça, do pacto da graça. Elas fazem parte do povo de Deus e elas precisam participar de todo o ritual cristão, o batismo e depois lá na frente a ceia do Senhor. Elas precisam ali ter voz na igreja quando tiver discernimento de votação para escolher ali presbítero e diácono. Elas precisam ali ter maturidade para dar aula para as crianças, para fazer algo, e isso a gente está preparando ela. Na nossa igreja faz-se o catecúmenos depois de 11 anos, se a criança na fase ali da pré-adolescência, se ela tiver discernimento certo e errado, estiver preparada, ela faz o catecúmeno. O que é isso? É os estudos bíblicos, mostrando o que é certo e errado dentro da palavra, mostrando para ela o que é ser cristão e também as normas da igreja, como a igreja funciona, e assim ela vai aprender o que ela vai
dizer para a igreja, ela vai aprender o que ela vai responder para a igreja e o que ela vai ser diante do Senhor. Ela diante da igreja vai confessar sua fé por si mesma. Ela vai dizer para todos ali que vai seguir a Cristo e vai honrar a igreja, honrar os seus pais, honrar ali as pessoas que o ajudarão na sua caminhada cristã nessa terra. Aí sim ela vai ter que ter discernimento lá na frente. Aí sim ela vai poder tomar a ceia. Não é porque eu sou batizado que eu posso tomar a ceia. Eu tenho que ter discernimento do que é a ceia. Senão eu como e bebo juízo para mim. Não é isso que a Escritura diz? Pois é, a criança é batizada, mas não significa que ela vai tomar a ceia, né? Então, pense bem no que você vai fazer. E aqueles que não batizam suas crianças estão omitindo uma verdade, estão pecando diante do Senhor, e a verdade está ensinando isso. Batize os seus filhos, leve os seus filhos na frente da igreja para ser batizado. Nós também, nós levamos a criança para ser apresentada à igreja ali depois de nascida, e logo após vem o batismo. A gente apresenta sim as crianças na igreja, para a igreja conhecer, mas também nós batizamos. E só quem está apto para batizar é um ministro escolhido por Deus, somente os pastores. Nenhum outro irmão ou irmã pode batizar ali os seus filhos. Não tem autoridade, somente aqueles que Deus pôs ali na igreja, como cabeça, como anjo do Senhor, representante de Deus aqui na terra. Amém? Então esse foi o estudo sobre o batismo infantil, batismo de criança. Até o próximo assunto, se Deus permitir, fica aí com o vídeo do batismo do meu caçulinha, e que Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Essas crianças de fé, de piedade, de devoção, ó Deus, de compreensão da tua palavra. Capacita os teus filhos no poder do Espírito Santo, ó Deus, para que essas crianças tenham a oportunidade de, desde cedo, temer ao Senhor, conhecer os teus caminhos, andar nas veredas da justiça, ser conduzidos pela poderosa mão do Senhor. Livra eles de todo mal, das más companhias, ó Deus, por amor do teu nome. Ó Deus, provê todo o necessário para que eles cresçam em graça diante do Senhor e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Tiago, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bondoso Deus, o Senhor trouxe a existência, a vida de Tiago, o Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida dele, para que ele cresça no caminho do Senhor, iluminado pelo Senhor, ó Deus, cheio do Espírito Santo, para que ele mesmo possa servir ao Senhor com toda ousadia e com toda a intrepidez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.